Oi, gente. Vamos para o pior caso que existe no Brasil, que está chegando a hora dele sair, que é o maníaco do parque. Mas vamos lá, se alguém não lembra da história ou não é o pior do Brasil. Maníaco do parque. Ele sai, assim, pela lei brasileira em 2028, ou pode ser até antes, tá? Bem, a polícia tinha certeza que havia um serial killer, porque eu vou contando aqui, mas porque primeiro um menino da pipa encontrou um corpo ali no parque, logo depois uma pessoa que caçava passarinhos encontrou outro corpo, então já estava alerta, mas não aquela coisa toda, tá? Mas eles já estavam à procura, eles sabiam. Eles começaram a ligar para policiais que estavam de férias, porque eles sabiam que eles estavam com um grande problema. Bem, havia um serial killer, ou um serial que ele estava em, né? Mas ele saindo, que havia matado naquela região ali de São Paulo. A Selma, que estava em posição que não havia morrido naquela situação. E ela foi encontrada de um lado de que ela não havia sido morta, tá? No outro dia, mais dois. Aí já não havia mais dúvidas. Francisco, é o nome dele, gostava de chamar atenção. Era querido na empresa de motoboy que ele trabalhava, onde ele patinava. Bem, o psicopata, ele não é nenhum doente mental e nem normal mental. O doente mental alucina, tem atitudes estranhas, algumas vezes até bizarra. O psicopata, não. Ele tem um comportamento que passa como normal, né? Só naquelas atitudes ali que ele faz, que são estremecedoras, aí se sabe que ele é um psicopata. Mas tem uma história de que ele mostrou uma agressividade muito grande quando lá na empresa brincaram sobre homossexual, ele espancou o colega. Ah, o Francisco é um monstro. Ele usava a carência das moças. Quando ele diz que quando assim foi perguntado para ele confessando, o que você faz, cara, para conseguir tantas moças assim? Ele dizia assim que ele via ele sabia visualizar uma mulher quando ela está com problema, cabisbaixa, ele chegava para conversar e ali ele se interessasse ele ia tirando, ele ficava no metrô para lá e para cá, tirando informações e dali ele se aproveitava. Quando ele sentia, tinha dia que ele acordava e ele não tinha vontade. Então, não era um padrão, era o dia. Ele acordava com a predisposição, ele saía para fazer isso. Ele se apresentava como uma pessoa que ia fazer um trabalho para elas, um trabalho de cosméticos. E precisava dessas modelos, entendeu? Dessas fotos, sabe? Era assim que ele abordava, esse era o abordamento dele, tá? Mas antes ele tinha ele sondava, tá? O Francisco, ele não conseguia ereções por muito tempo. Apenas depois que elas estavam falecidas. A necrofilia é um extremo da normalidade sexual.
Ele contou que depois que ele matou, ele ficava beijando. Ele voltava no dia seguinte, quando não tinha mais condições, o cadáver já entrava em, né? Aí ele parava de ir lá e ele continuava tendo relações, tá? As sobreviventes e as vítimas eram morenas, claras, a pardas. E mais assim, não é robusta, mais assim, né? Mais, tinha mais corpo. Como a ex-namorada dele. A ex-namorada dele foi o nascer dessa morte dessas moças. Porque ele procurava todas elas assim, com a mesma situação da namorada. Talvez ele fazendo isso, ele punia a namorada. Tá? Que ele mantinha esse sentimento porque depois ele beijava, fazia carinho. Isso tudo dele, vindo dele mesmo, tá? A primeira vítima foi a última a ser encontrada. Ela foi atraída ao parque e ali ele fez. As vítimas que sobreviveram, uma prima contou como era, porque uma delas ligou e falou, ó, tem um rapaz assim que um rapazinho aqui. Aí ela pensou assim que ela sabia agora o estilo que a prima gostava, e elas tinham, né, essa maneira de falar para poder dizer, olha, eu vou sair com que eu gostei. Moreno, 30 anos. Aí ele já foi começando a aparecer as características dele, tá? Uma ligação anônima e que a moça não quis dar o nome, ela disse que ele deu um cartão, porque ela estava muito chateada, tinha brigado com o marido, e ele ficou falando lá dessas fotos, não sei o quê. Ela não deu atenção, ele correu atrás dela, e ele deu um cartão com o nome Jean. Só que nesse cartão era da loja de motoboy, da empresa de motoboy. Mas não tinha nenhum Jean. Aí o dono, eles foram lá, a polícia foi lá. Aí o dono falou, mas tem um motoboy que foi embora do nada. Ele havia escrito uma carta em cima do retrato falado ali dele e foi embora do nada. Ah, e eles deram o nome, Francisco, né? O nome completo, deram o nome completo dele. A polícia estava ali, né? Coletando os dados. Uma moça que tinha sumido, né? Um cheque dela foi descontado. A moça do caixa pediu para ele colocar o RG atrás. Ele colocou o RG dele. A polícia encontrou, não estava procurando essa moça, encontrou o nome dele, o nome todo, completo, o RG, tudo. Tá? Uma das vítimas reconheceu as vivas, né? É esse aqui. Com várias fotos. Então eles já sabiam que era o Francisco. Aí uma rede de TV mostrou que encontraram o mais procurado aqui no Rio Grande do Sul. Tava aquela coisa, aquele alvoroço quando os policiais de São Paulo chegaram, mas conseguiram levá-lo. Ele dizendo, não fui eu sou vítima. Mas ele confessou. E ele foi contando. E ele levou na mata. Esse caso é muito estranho, porque a gente não tem que envolver, assim, a doença mental é uma coisa assim, a psicopatia, mas a própria polícia diz, quando ele entrou na mata, subiram a cerca para ele passar, ele se transformou. Isso não é mídia, isso ficou.
com eles. Existe contato com esses policiais. Eles não esquecem dessas transformações do Francisco. Ele parecia um animal. Claro, imagina as coisas que ele fazia ali, né? Claro que tem explicação. Mas era uma transformação muito grande. E ele levou até o lugar onde estava o corpo. E ali foram encontradas essas vítimas, mais algumas que antes eles devem ter feito muito, tá? Muito. Bem, a maior do que a polícia viu, ele já estava em São Paulo, já estava detido, desalgemaram ele, deixaram só uma algema que ele pediu para fumar. Chegou uma moça, falou que eu queria falar com ele. Ela tinha sido uma das que mais brava. Enfim, não foi um policial que viu, vários. Ela começou a brigar, chegou brigando, ela perguntou por que você ia fazer isso comigo? Ele diminuiu, chegou até a mudar de cor, foi ficando pequenininho, pequenininho, sabe? É uma coisa assim. E no final ela chorou e ainda deu um beijo no rosto, na testa dele. Bem, na cadeia ele casou. Ele casou. A esposa se divorciou dele pelas cartas horrendas que ele mandou. Ela começou a ficar com medo dele. Agora, pela lei, em 2028, ele está livre. Ele mordia. Ele mordia. E ele já estava... Ele mordia em vida. Ele já estava começando a querer arrancar e comer. Tá? Essa era a evolução que ele ia fazer. E me diz, esse homem, que ele é né, imputável. Se não há preocupação com essa saída dele agora. Agora, porque... E ele pode ir para qualquer canto, ele vai sair de São Paulo. Né? Então, que fica com a história e a preocupação do Francisco, o maior serial killer do Brasil. E preocupante demais. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.